Fala galera, beleza? Bom, é com muito prazer que hoje eu venho anunciar o quarto e último vídeo da nossa série Impérios Antigos da África, e hoje é sobre o Egito Antigo. Então hoje vai ter um vídeo com bastante informação, porque sobre o Egito tem muita coisa para falar, né? Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, beleza? Para receber todos os vídeos novos que eu postar no meu canal, beleza? Então bora lá falar sobre o Egito Antigo. Para a gente entender o Egito Antigo, a gente tem que voltar mais de 5.000 anos antes de Cristo, quando tinha se formado o deserto do Saara no norte. Mas no norte da África, quando se formou o deserto do Saara, ainda tinha um rio chamado de Rio Nilo. E esse rio era muito caudaloso e ele era muito extenso. Ia do norte da África até mais ou menos a África Central atual. Esse rio, ele foi importante para o surgimento do Egito. A gente primeiro tem que entender como se formou o Egito Antigo, que pequenos grupos nômades, chamados de nomos, conseguiram se estabelecer na região do atual Rio Nilo. Esses grupos ficavam se deslocando de um lugar para outro em busca de alimento, mas quando conseguiram se estabelecer na região do atual Rio Nilo, eles conseguiram praticar agricultura, ou seja, conseguiram produzir seu alimento ali mesmo, por causa que o Rio Nilo, as águas do Rio Nilo, deixavam o solo fértil, favorecendo a agricultura e a pecuária. E aí, esses grupos nomos passaram a ficar sedentários. E aí, eles se dividiram em dois grandes povos, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Baixo Egito está na região norte. O Alto Egito está na região sul, ou seja, é o inverso. Mas é o inverso porque todo o rio corre da parte mais alta para mais baixa. A parte norte do Egito é onde o rio começa a descer e vai ficando mais perto do solo até chegar no mar, se desaguar no mar Mediterrâneo. É a parte mais baixa, por isso o norte é o Baixo Egito. A parte sul é onde o rio Nilo é mais alto, ou seja, ele começa a descer no Baixo Egito, por isso que a parte sul é o Alto Egito. E depois, lá por volta de 3.100 a.C., um rei decidiu unir esses dois povos. E aí a unificação ocorreu e aí gerou o Egito. Bom, esse cara foi o primeiro faraó da história, porque ele foi o primeiro governador da história do Egito. Bom, a economia egípcia era baseada na agricultura e pecuária, principalmente na do Rio Nilo, obviamente. E também eles praticavam um pouco do comércio. Bom, o faraó, o nome faraó indica que ele é um intermediário entre os deuses e a humanidade, de acordo com eles. Mas o faraó não é um semideus. Para os egípcios, ele é um deus vivo, um deus encarnado. Bom, agora bora falar da pirâmide social egípcia. Que é assim, ó, na parte mais alta dessa pirâmide tá o faraó e seus familiares. O faraó, como eu disse, é considerado um deus vivo e um intermediário entre os homens e os deuses. Abaixo do faraó temos os nobres, os sacerdotes e os escribas. Os escribas eram responsáveis por registrar as coisas do governo. Os sacerdotes eram responsáveis pelas celebrações. E a religião egípcia era muito importante para o povo, então precisava de alguém especializado para isso. E os nobres eram as pessoas que estavam lá com contato com o faraó. O faraó, os seus familiares, os nobres, os sacerdotes e os escribas são os privilegiados. Abaixo deles tem os não privilegiados, que são os artesãos, que eram responsáveis por
fazer tudo quanto era tipo de coisa sobre arte e outras coisas no Egito. Tinham também os comerciantes, que eram responsáveis por fazer a venda dos produtos, ou seja, eles eram responsáveis por fazer a economia do Egito. Tinham também os camponeses, que eram responsáveis pela colheita. Os camponeses, no período de plantar, eles plantavam, e no período de colheita, eles colhiam. Mas no período que não tinha nada para fazer, eles ajudavam na construção das pirâmides. Há muito tempo atrás, acreditava-se que quem tinha feito as pirâmides eram os escravos. Mas, na verdade, a maior parte das pirâmides era feita pelos camponeses. Ou seja, o que o povo acha que é feito pelos escravos, na verdade, as pirâmides foram feitas pelos camponeses. E a única diferença entre um camponês e um escravo é que o escravo não tem liberdade. O camponês ainda tem um pouco de liberdade. E, por fim, os escravos, que não eram homens livres e que tinham que fazer trabalhos forçados. Bora falar, então, sobre a escrita egípcia. A escrita egípcia, vamos falar hoje da escrita sagrada, que é o hieróglifo. Essa escrita só pode ser usada pelas pessoas altas, as pessoas da nobreza, o faraó, os escribas e os sacerdotes, que é uma escrita muito importante para eles, porque é a escrita sagrada, a escrita dos deuses, de acordo com os egípcios. Bora falar então da religião. Bom, na religião egípcia, o povo egípcio era politeísta. Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Na verdade, teve um período de um faraó que o povo egípcio foi monoteísta, porque esse faraó queria que eles acreditassem só em um deus. Mas depois que esse faraó foi embora, eles voltaram a ser politeístas. Então, os egípcios acreditam em vários deuses. Tem vários deuses na cultura egípcia. Temos Horus, Anubis, que é o deus da morte. Temos também Osíris, que é um dos mais famosos. Ísis, Thoth, Ra. Enfim, temos vários outros deuses, mas esses são os mais famosos. Aproveitando que a gente falou dos deuses, vamos falar da mumificação, que no início era só feita para os faraós. Que a mumificação porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Então, eles queriam preservar o corpo do indivíduo, porque quando a pessoa morria, eles acreditavam que ele ia para o chamado Tribunal de Osíris, que é o local onde eles vão, o Osíris vai te indicar para ver se você vai poder voltar à sua vida ou se a sua alma vai ser perdida. Mas antes a gente vai entender da mumificação, que é um processo que envolve, a mumificação, eles utilizam sal, eles primeiro retiram todos os seus órgãos, menos o coração, porque o coração vai ser importante no Tribunal de Osíris, de acordo com eles. Depois eles também colocam sal e vinho, se eu não estou enganada, eles colocam vinho para ajudar na preservação mesmo do corpo. O processo de mumificação é demorado? Demora aproximadamente, dependendo, 70 dias, ou seja, não é um processo simples. Então, o Tribunal de Osíris funciona como? A pessoa chega lá, a alma da pessoa, né? E o deus Anubis pega o coração da pessoa e coloca em uma balança, onde de um lado vai colocar o coração e do outro uma pena. Se o seu coração for mais pesado que a pena, acho que é uma criatura que tem cabeça de crocodilo e corpo de humano, ele vai te devorar. Vai devorar a alma da pessoa. Mas se o seu coração for mais leve, aí o Anubis te encaminha para o deus Thoth, de acordo com eles, e o Thoth te leva para o Osíris e o Osíris vai te voltar à vida. Isso de acordo com os egípcios. Bom, mas agora que eu tô lembrando, eu vou contar uma história para vocês. De acordo com os egípcios, existe uma história que é assim: o Osíris tinha se casado com Ísis.
E aí, o seu irmão, o Sete, tinha inveja, porque ele gostava muito da Ísis. E aí, como seu irmão, o Osíris, estava com ela, o Sete decidiu matar o seu irmão, o Osíris. E a Ísis ficou muito triste. E também tem uma história que fala que as cheias do Rio Nilo, na verdade, são as lágrimas de Ísis por ter perdido o Osíris. Mas aí, depois, de acordo com a história, Ísis ressuscita Osíris e o Osíris com Ísis dão à luz a Horus, que vai derrotar o Império dos Sete. Ou seja, a história termina com um final feliz para o Osíris. Bom, isso é o Egito. Tem muito mais coisa para falar, mas aí já vai entrando no período mais contemporâneo, um período mais atual. Isso é mais o Egito Antigo, o Império Egípcio, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos e tchau!